Oi, gente. Como estamos nesse sábado nublado? Aqui em São Paulo, pelo menos, tá nublado. Ainda oi, Fúria. Fúria disse oi. Diga oi, Fúria. Não diz oi. Gente, eu tenho uma novidade muito legal pra contar pra vocês. A gente lançou o site do Cespem. Eu vou mostrar o site do Cespem aqui pra vocês. Conheçam o Cespem. O Centro Zoia Prestes de Educação Multidisciplinar é uma frente de massa do Coletivo Soberana. E aqui temos um vídeo do nosso camarada Gay. apresentando o Cespem. E a parte mais legal é o lançamento do nosso cursinho pré-vestibular. A gente vai ofertar esse ano um cursinho online. As aulas serão gratuitas e focadas no conteúdo do Enem. Então, se você quer prestar Enem e não tem como bancar um cursinho particular, porque cursinho é caro, clica aqui em Quero Me Cadastrar. Ele vai te redirecionar para um navegador e um formulário. Você vai preencher esse formulário com as suas informações. Teremos seleção, porque a gente espera que muitas pessoas se inscrevam. Essa seleção vai ser pautada em critérios sócio... O navegador tá minúsculo. E vocês viram como o site está lindo? O trabalho foi um trabalho árduo de pouquíssimos camaradas em pouquíssimo tempo. Foi muita dedicação da equipe do Cespem para fazer esse site tá no ar pra gente poder divulgar o cursinho através dele. E aí, qual que é a grande questão aqui? A gente quer remunerar os professores no cursinho. E para ajudar a gente lançou um Apoia-se. Então, aqui embaixo tem o link do Apoia-se do cursinho. Vocês vão clicar aqui. E quem puder vai apoiar o cursinho do Cespem. Isso vai permitir que a gente remunere os professores. Não vai ser uma remuneração maravilhosa quanto a gente gostaria que os professores recebessem no Brasil, mas é mais do que muita instituição de ensino paga, tá? E aqui nós temos um saque. Temos perguntas frequentes, então como funcionam as aulas, como você pode se organizar no Cespem, como o Cespem se mantém, de que forma trabalhadores de outras áreas podem participar, e quem é Zoia Prestes e por que a gente escolheu homenageá-la na nossa frente de massa. A Zoia é essa daqui, de verde. Os demais da foto são pessoas da equipe do Cespem e da Soberana. Esse senhor do meu lado aqui de azul é o neto do Niemeyer, para fazer um projeto do Cespem e da Soberana que a gente quer muito contar para vocês. Eu falei para vocês que a gente foi pro Rio de Janeiro para fazer algo. Foi isso que a gente foi fazer lá. Ainda não falamos o quê, mas foi incrível. Vai trazer um negócio incrível para vocês. Então, apoiem nosso trabalho. Caso vocês queiram apoiar individualmente, tem o meu Apoia-se também. É apoia.se/pedagolítica. Meu Apoia-se ajuda a manter o canal. Tudo que vocês veem aqui, a identidade visual, os cortes que estão saindo diariamente, tudo isso é fruto de um trabalho de 3 pessoas, tá? Para além de mim, eu tenho mais 2 camaradas que estão junto comigo, fazendo isso acontecer com essa periodicidade, com essa qualidade. Então, apoiem nosso trabalho. A gente tem a loja da Soberana, e lá você pode comprar diversas coisas belas para decorar a sua decoração e ajudar a gente. Para quem quiser camisetas para mostrar aí na rua que você é comunista, eu tenho o cupom da Camisa Crítica. Vocês comprando coisas lá também me ajudam. Parte do valor dos produtos vão vir pro canal. E agora a gente vai para as nossas pautas. E a gente vai começar um pouquinho pesado, tá? A gente recebeu no Discord da Soberana denúncia de que um aluno da UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, teria sofrido violência policial no campus da faculdade. Essa denúncia chegou na gente através de uma pessoa que foi parte do que ocorreu e a gente foi averiguar o que estava acontecendo e achamos importante trazer isso daqui para vocês. Eu vou colocar um vídeo, tá? E aí a gente vai falar sobre. A camarada estava fazendo uma fala e vocês vão ver o que acontece. E aí depois eu vou colocar um outro vídeo dela explicando o que está acontecendo. Casa do estudantil, e eles estão tentando impedir que isso seja noticiado, que isso seja registrado. Eles não vão impedir de falar. O estudantil está me informando que você não tem representação junto aos estudantes, é por isso que eu estou tentando tirar a sua fala, tá bom? A representação não é dos estudantes, a representação é das pessoas com sofrimento mental, que são quase mortas pela polícia e o pedido de atendimento. Tá bem. Por favor, Bárbara. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Bárbara, por favor. Eu estou aqui fazendo uma denúncia contra a UFSM e os abusos. Você pode usar o vídeo, Bárbara. Que me espancaram e o meu namorado
Bárbara, por favor, você... A gente não vai conseguir ouvir falar, então eu vou cortar o vídeo rapidinho. E aí vou trazer um pouco de contexto com um outro vídeo dela. Um vídeo que foi gravado posteriormente, mas o que a gente viu aí foi uma pessoa tentando fazer em um evento universitário uma denúncia de algo que aconteceu dentro do campus da UFSM. Tentaram tirar o microfone dela, ela foi firme, não deixou, cortaram o microfone. E aí, o que ela estava tentando dizer ali quando tiraram o microfone dela? Vou trazer outro vídeo pra gente assistir também dessa mesma camarada. Oi, o meu nome é Bárbara. A mesma Bárbara que estragou a cerimônia de abertura da UFSM. Como não me deixaram falar, vou fazer um breve resumo para vocês, para não ocorrer distorções do que ocorreu. Eu chamei a SAMU para atender um rapaz negro que tinha tentado se matar. Junto com a SAMU, chega a PM, que interrompe o atendimento da equipe de emergência com o apoio da Suclim e vão com brutalidade para cima do rapaz negro, que por estar andando em círculos para tentar se acalmar. Chutaram a perna dele para derrubar ele no chão, pisaram no braço cortado dele. Colocaram o joelho no pescoço dele até o sufocar. Quando ele desmaiou sufocado, algemaram ele e levaram ele algemado dentro da ambulância, onde mais 2 vezes ele desmaiou dentro da ambulância e não teve nenhum atendimento. A universidade não quer que isso seja noticiado, pois os terceirizados de segurança da Suclim da universidade foram coniventes e ajudaram a repressão e agrediram os estudantes junto com a PM. E é essa a denúncia que a gente está fazendo. Vocês têm alguma dúvida de que a polícia faria algo do tipo? Ao ver um rapaz negro agindo de forma suspeita, como eles gostam de falar? Porque eu tendo a acreditar que é a narrativa. E por que eu tô perguntando isso? Porque a gente tem outras 2 versões dessa história. Tem a versão dessa estudante, tem a versão do SAMU e da polícia. E aí eu vou ler pra vocês o que são essas outras versões do SAMU e a versão da polícia, tá? Lembrando que essa estudante tentou falar sobre e não conseguiu. Quando a universidade foi procurada, a universidade disse, pela mídia, a universidade disse que parte do que a aluna disse é verdade. The Meatman BR falou que não entende por que a polícia foi nessa ocorrência. Eu vou chegar lá, tá? A gente vai falar um pouquinho do protocolo de atendimento de pessoas em surto psicótico. Mas antes vamos ver a versão da Brigada Militar, tá? Eles fizeram um boletim de ocorrência contra a menina e contra o cara nesse atendimento. Segundo a Brigada Militar, a estudante teria impedido o atendimento do SAMU e por isso foi necessário o uso moderado e progressivo da força e o disparo de arma de choque Spark, cujo dardo a própria estudante arrancou. Tá, agora me falem, por que uma pessoa que chamou o SAMU impediria o atendimento do SAMU, se o atendimento fosse feito da forma adequada? O documento também cita que a jovem foi levada para a UPA da casa de saúde, já que batia com a cabeça na parede, dentre outros movimentos no intuito de se ferir. O que diz a jovem? A menina disse em entrevista para esse jornal que, quanto ao relato de que teria impedido o atendimento, ela disse que foi uma tentativa de proteger o namorado. Ela fala que, como o namorado estava em surto psicótico, o que faz com que a pessoa tenha falas e atitudes completamente incoerentes, pedir para a polícia se manter do lado de fora para que ele fosse atendido pelo SAMU. Ele estava com um caco de espelho e ficou segurando perto do pescoço. Quando consegui fazer ele soltar, começou a andar em círculos e os policiais acharam que fosse algum tipo de agressividade. Foi quando vieram pra cima dele, colocaram o joelho em cima de um corte profundo que ele tinha no braço. Ele quase perdeu o movimento da mão por conta disso. Ela confirma também ter sido alvo de disparo do dardo elétrico utilizado pela Brigada Militar para imobilizar pessoas. Aí a fala dela. No momento em que eles me atingiram com um dardo, foi quando eles, o SAMU e a Brigada Militar, estavam com o joelho no pescoço do meu namorado e eu fui pra cima, em uma tentativa desesperada de que ele não morresse, porque ele perdeu a consciência naquele momento. Ainda conforme o relato da estudante, ela foi autuada pelos policiais que teriam usado da força para levá-la ao atendimento médico e posteriormente à delegacia. Vocês viram o tamanho da menina, tá? Não foi uso progressivo de força pra nada. Eles foram violentos porque a polícia é violenta. Porque, enfim, não precisava de um dardo de choque elétrico pra imobilizar ela, caso ela estivesse agindo de forma inadequada, que não parece ser o caso. Porque se alguma das minhas pessoas tá numa situação dessa, eu provavelmente vou fazer o mesmo. E aí a gente tem o relato da Brigada Militar, dizendo que usou meios progressivos e moderados,
tem 2 vezes a versão da Brigada Militar nessa matéria. Curioso. Na nota da Brigada, eles dizem: a guarnição da Brigada Militar se deslocou para uma ocorrência de tentativa de suicídio em apoio ao SAMU. No local, uma parte feminina tentava impedir o atendimento ao seu namorado. A parte, então, foi contida para fins de ser prestado o devido socorro. Enfiar o joelho no pescoço de alguém não é dar socorro para alguém que tá em surto psicótico, tá? Assim, foram usados meios progressivos e moderados. Vocês concordam que foi moderado? Porque, pra mim, enfiar o joelho no pescoço de alguém é tudo menos moderado, sendo a parte conduzida a DPPA para registro da ocorrência. A Universidade Federal de Santa Maria diz que a instituição prestou suporte dentro do possível de ser feito institucionalmente. Há um processo administrativo com todos os relatos, boletins de ocorrência e encaminhamentos feitos pela UFSM, que está tramitando para apurar a ocorrência. O que diz o SAMU? SAMU informou que todo atendimento psiquiátrico é acompanhado pela Brigada Militar, pois pode representar risco à equipe e ao paciente, especialmente em casos de tentativa de atentar contra a própria vida. Não é todo atendimento psiquiátrico, tá? É caso de surto psicótico. A intervenção com medidas de força é realizada para a contenção do paciente, segundo protocolos que asseguram a sua segurança e respeitam a sua dignidade, informam o órgão. Confira abaixo a nota do SAMU. Vamos voltar aqui rapidinho. Respeitam a sua dignidade. Se o relato da menina for acurado, porque ela foi a única que relatou de fato o que aconteceu, acho bem questionável essa afirmação. Mas aí a nota do SAMU diz que a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, protege os dados dos atendimentos realizados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, já que esses dados são considerados pessoais e frequentemente sensíveis. Todo atendimento psiquiátrico realizado pelo SAMU é acompanhado pela Brigada Militar, pois pode representar risco à equipe e ao paciente, especialmente em casos de tentativa de atentar contra a própria vida. A intervenção com medidas de força é realizada para a contenção do paciente segundo protocolos que asseguram sua segurança e respeitam a sua dignidade. Qualquer reclamação quanto ao serviço pode ser denunciada no serviço de ouvidoria pelo número blá 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 blá. O que o SAMU fez? Nada. Não respondeu, né? Eles deram uma resposta padrão aqui, que não fala sobre a denúncia desse caso específico, dizendo que a LGPD impede que eles falem sobre. Então, rolou o quê? Uma passação de pano para a violência policial. Tem algumas coisas que eu queria trazer. Primeira, a polícia vir com o SAMU é protocolo. A polícia agir com violência, não. Eu tô aberto em algum lugar um artigo que fala sobre o protocolo de atendimento em caso de surto psicótico. Então, de fato, você deve buscar acalmar a pessoa, você deve buscar fazer com que a pessoa consiga ouvir o que está sendo dito. Por quê? Porque no caso desse tipo de surto, a pessoa perde, falando de forma genérica, a conexão com a realidade. A realidade que a pessoa enxerga é diferente da realidade que está acontecendo de fato. Então, o primeiro passo para lidar com surto psicótico é acalmar a pessoa que está em surto. E acalmar a pessoa que está em surto é o oposto de você meter o joelho no pescoço dela. Ah, mas ela tava com um caco de espelho. Segundo o relato da menina, ele já tinha soltado esse caco, ele tava andando em círculos para se acalmar. E aí, quando a gente leu essa matéria, eu li com o Charlize, que tá aí no chat, a gente pensou em 2 coisas. Primeiro, racismo estrutural, que era um rapaz negro, e a polícia imediatamente agiu com violência. E quando a menina pede pra polícia ficar do lado de fora, qual que é a questão? Uma pessoa negra, ela muito provavelmente já foi hostilizada pela polícia. Quando você tá em surto, você vê um agente de tensão, o surto tende a aumentar. Você tá em surto, você vê algo que te oprime, aquilo não vai te fazer bem. Então, assim, a menina parecia estar muito mais preparada pra lidar com o surto psicótico do que a polícia e o SAMU. Aparentemente, não há relatos de problemas no atendimento do SAMU, exceto que o SAMU tá passando pano pra atitude da polícia. Ah, mas é protocolo. A menina tem como saber que é protocolo? Conversaram com ela, tentaram explicar, ela também devia estar numa situação extremamente vulnerável nesse momento. Então, que acolhimento foi dado pra ela vendo o namorado dela em surto psicótico, ameaçando tirar a própria vida. E aí, o ideal é você, através de conversa, através de, trazer pra pessoa um ambiente calmo, fazer com que ela se regule, fazer com que ela consiga tomar o remédio, caso ela seja uma pessoa medicada, e não enfiar o joelho no pescoço dela e atirar com arma de choque na namorada dela. Isso só piora a situação, tá, polícia? Caso vocês não tenham aprendido isso no treinamento, eu tô aqui falando. Isso não é legal. E aí, teve esse ponto da questão do racismo estrutural, mas também tem a falta de aptidão, e aí eu vou falar da universidade, da polícia e do SAMU, em atender pessoas neurotípicas. Porque é isso, não há preparo. O que há é desumanização dessas pessoas.
Então, o cara foi tratado como se ele fosse alguém que não merece ser acolhido enquanto um ser humano que tá passando por uma crise decorrente de um problema de saúde que ele tem. Ele foi tratado com violência. Vocês já imaginaram, você tem um problema de saúde, você chama as autoridades que são responsáveis por atender a pessoa que você quer bem e que tá passando por uma crise e ela é violentada? Porque foi isso que aconteceu. E aí, o ponto aqui é que o capitalismo odeia pessoas neurotípicas. Tirando as pessoas de alto desempenho, e aí pode ser o caso de uma pessoa com transtorno bipolar, porque a bipolaridade ela varia entre picos de depressão e de mania. E no pico de depressão, a pessoa ela fica depressiva, mas no pico de mania, ela fica extremamente produtiva. E o capitalismo adora isso. Então, o bipolar medicado, por mais que ele esteja sofrendo no pico de mania, ele vai ser muito bem quisto pelo capitalismo, porque ele vai produzir muito. Isso acontece com gente com TDAH também. Isso acontece com pessoas autistas com altas habilidades. Foda-se que viver nesse contexto é sofrido pra pessoa. Se ela tá sendo produtiva, a gente gosta dela. Se ela tá em crise, tá sofrendo, a gente não gosta, a gente vai agir com violência. E a polícia, ela é a instituição que tá ali. O objetivo dela, a função social da polícia é trazer essa ordem pro capitalismo. Então, se você não tá servindo aos interesses do sistema, a gente vai te tratar como se você não fosse uma pessoa. Porque você tá dando trabalho. Porque você tá agindo de uma forma que não é a forma que a gente gostaria que você agisse. Eu sei. Enfim, pessoas. É que o meu cônjuge tá aqui apontando que eu falo muito. E sim, eu falo. Depois no corte sai. Ou será que não? Muito obrigada, Charlize. A gente tem essa questão, então, do sistema não gostar dessas pessoas, mas o sistema de ensino também não é amigável com pessoas neurotípicas. Por quê? Porque, como eu acabei de falar aqui, a maioria das neurodivergências faz com que a pessoa, ela, em determinados momentos da neurodivergência, ela seja muito produtiva, em determinados momentos ela fique apática. Então, a gente não tem o direito, a liberdade de respeitar o nosso corpo nesse sistema, porque o sistema de ensino e o próprio sistema de trabalho no capitalismo, ele exige que você seja produtivo 100% do tempo. Então, quando o bipolar, ele tá num episódio de depressão durante um semestre letivo, por exemplo, conseguindo produzir, ele por si só vai se sentir mal por conta disso, porque ele não tá conseguindo fazer as coisas que ele sabe que ele deveria estar fazendo, ou que foi dito que ele deveria estar fazendo, ele já vai se cobrar. E isso piora o estado mental da pessoa. E não existe qualquer abertura para que essas cobranças elas sejam maleáveis. A gente poderia ter um sistema de ensino, por exemplo, no qual os semestres, eles não necessariamente precisam durar aquele período de tempo, no qual a pessoa tem uma maleabilidade maior para terminar uma disciplina, mesmo que demore mais para se formar, para que não seja um processo sofrido. Imagino que todo mundo que está no chat que tenha passado por um processo de graduação, tenha em algum momento se sentido dessa forma. Sofrido por conta de estar passando por outras coisas e não ter conseguido atingir ou corresponder às demandas da faculdade, ou ter sido muito sofrido sobre essas demandas. No caso da pessoa neurodivergente, isso é potencialmente maior, porque a pessoa, ela não... O cérebro dela funciona de outra forma. E aí, foda-se que o cérebro dela funciona de outra forma. A escola quer que ela se encaixe naquele modelo. Na educação básica, o que eles fazem é cobrar do professor. Tipo, professor, faça funcionar pra todo mundo. E aí não funciona, porque o professor é um só. E na faculdade, é simplesmente um foda-se. Do tipo, ou você se encaixa, ou você não se forma. Não existe preocupação em tornar o ambiente universitário adequado para pessoas neurodivergentes. Então, acompanhem a página da camarada, vou mandar o link do Instagram dela aí, porque ela tem utilizado ele para denunciar. Mas, além disso, e principalmente, eu diria, pensem no tipo de sistema educacional no qual a gente está inserido. Que tipo de educação a gente quer? A gente está educando as pessoas para quê num sistema desse?